Oi, Cass. Olá, Jussara. Tudo bom? Tudo bem? Me ouve bem? Tudo. Deixa eu achar uma. Sim, tô te ouvindo bem. E o Maravilha. meu áudio, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Boa noite, pessoal. Dá um tempinho para o pessoal chegar. Como é que tá o tempo aí hoje, Jussara? Deu um solzão, como deu aqui? Super quente. Que bom, que bom. Hoje a E- criançada até saiu andar de skate. Que horror. Olha, que delícia. Eu fico morrendo de medo. Mas tem que aproveitar um Tá louco. pouquinho, né? Ficaram tanto tempo Tem. confinados, ficamos, né? Tanto tempo em confinamento que de maneira cuidadosa a gente tem que ir voltando, né? Mantendo o distanciamento ainda, que afinal o Covid ainda está aí, né? Rondando muitas pessoas. Sim. E tá fazendo vítimas, né, Cass? Exato, eu vi que já passou de 120 mil, né? 120 mil. É muita gente. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Ainda, em relação a isso e fazer o essencial, né? Exato, exato. Mas as crianças até já estão habituadas, né? Os meus aqui, pelo menos, já sabem que tudo é de máscara, álcool gel e já se habituaram. Sim. Então hoje a gente vai te apresentar, né, como a pré-candidata de Sorocaba da Nação Vegana Brasil 2020, Sara Fernandes, primeira vez vindo aí como pré-candidata em uma eleição. E até então, trajetória ativista, né? Ativista dos direitos animais, conhecida na cidade como ativista mesmo, porque sua trajetória vem da proteção, mas também você abraçou outras lutas, né? Diferentes animais de diferentes espécies. Então é muito importante você contar um pouquinho de como, de tudo que rolou até chegar esse momento que você se dispôs a encarar esse desafio, porque não é nada fácil, né? Se candidatar a uma cadeira na Câmara ou, né, numa Assembleia, enfim, não é nada fácil, ainda mais mulheres. A gente, nesse momento, vem recebendo muito apoio, né? Há muitos coletivos de mulheres. Então, a gente tem mais é que meter a cara mesmo e avançar em defesa de todos os animais, porque a sua luta não é somente pelos animais, não é somente não, tipo, a luta animal já é grandiosa, mas eu digo, você luta também pelo meio ambiente, por pessoas vulnerabilizadas. Então, o espaço é seu, Jussara, bem-vinda e gratidão por estar junto nessa nação vegana, firme e forte contigo. Cas, boa noite de novo, pessoal que está assistindo, boa noite. Eu queria te agradecer, né? Eu não canso de te agradecer pela oportunidade e pela confiança que você está depositando no meu trabalho. É assim uma grande responsabilidade, né? Fazer parte de um grupo tão seleto. Imagine o tanto de candidatos, de pré-candidatos que nós temos, né, que são da proteção, que são pela causa animal, pelo meio ambiente. Então, assim, ser um dos 10 pré-candidatos pelos direitos dos animais é algo assim fantástico, né? Eu nem em sonho eu teria pedido isso, né? Você sabe, você é um pouco responsável, um pouco bastante responsável por eu estar dentro desse processo todo agora, né? A gente conversou já antes, ano passado, né? Início do ano passado, acho que a gente já conversou sobre isso. Então, assim, minha gratidão a você e à Nação Vegana pela confiança. E eu não vou decepcioná-los. Bom, vamos lá. O meu trabalho aqui em Sorocaba, eu comecei em 2006, quando nós fundamos o Grupo de Amparo ao Melhor Amigo do Homem, o GAMA. O Gamar trabalhava na proteção animal, né? Então, nós trabalhávamos com cães e gatos
Fazíamos o resgate desses animais. Esses animais ficavam em lares temporários, nós não tínhamos abrigo, né? Esses animais recebiam tratamento e ao final do tratamento eram castrados e só então disponibilizados para adoção, né? Adoções responsáveis. E nós fazíamos uma super entrevista, sempre com a preocupação do animal não retornar às ruas, né? E nesse trabalho nós intermediamos a adoção de aproximadamente 4.000 animais, entre cães e gatos. E o que acontece quando a gente começa um trabalho dentro da proteção animal é que a gente vai adquirindo experiência, né? A gente vai adquirindo conhecimento sobre a realidade, a dura realidade dos animais, né? E sobre as dificuldades do próprio poder público em atender essas demandas, né? Então, a gente percebe que o tempo de execução dentro do poder público, ele é extremamente moroso e que os animais não dispõem desse tempo, né? Então, o trabalho dos protetores e o trabalho das ONGs, ele se torna uma coisa muito emergencial e é uma coisa que é como se você estivesse numa lama, né? Você vai se agarrando e vai fazendo e a coisa vai tomando proporções que quando a gente vê, você fala, gente, e aí, né? O que eu faço agora? Então, eu entendo, eu acho, acredito, né, que a primeira constatação de um protetor, quando o protetor começa a fazer esse trabalho, acho que a primeira constatação, ou pelo menos a minha, né, a primeira constatação que eu tive, é que somente resgatar os animais não é suficiente, né? Esse trabalho de resgate, ele é imprescindível, não há dúvida. Não fosse o trabalho das ONGs, o trabalho dos protetores, em todos os municípios, né? Acho que não tem nenhum município que você fala, esse município não tem problema dentro da causa animal. Esses municípios, não fosse esse trabalho, estariam caóticos em termos de saúde pública, né? Se a gente fala de animais de rua, a gente está falando de saúde pública. Mas você constata, então, que é preciso resgatar, é preciso fazer esse trabalho, mas sem política pública a gente não avança, né, em termos de bem-estar animal. Não tem como. Então, e aí as coisas vão acontecendo, né? Você começa um trabalho, eu pelo menos comecei de forma despretensiosa, né? Porque eu sempre gostei muito de animais, minha mãe resgatava, então foi uma coisa natural. Mas aí, conforme o leque vai se ampliando, a gente vai percebendo todos os tipos de exploração aos que os animais são submetidos, né? E começa no prato a exploração. Essa é uma constatação assim que é a primeira coisa que, né, é colocado na nossa frente. Então, aí eu acho que esse é o caminho, né? A gente vai deixando de ser protetor e de ter olhos para os cães e para os gatos somente, e a gente vai abrindo esse leque. E aí a gente começa a enxergar os problemas dos animais de porte grande, de repensar a questão dos modelos de zoológico e uma infinidade de assuntos, né, que você mais que ninguém conhece muito bem, né, Cass? Basicamente isso. Maravilhoso, maravilhoso. Tua trajetória de vida e assim, eu percebo que a tua família dá um grande apoio e se envolve também nessa luta, né? E não somente a sua família, pessoas da cidade que já atuam na causa animal, né, na defesa do meio ambiente também, estão contigo, te apoiando, como sempre. Você, inclusive, defende animais em outras cidades aí, né, próximas a Sorocaba. Você defende sua formação, colaboram demais na luta antiespecista. Então, se você quiser falar um pouquinho também, né, dessa atuação especializada na defesa animal, partindo da sua formação, é muito importante também para a gente motivar, inclusive,
ativistas desse meio que ainda não colocaram o seu ofício a serviço da causa, né? Que é muito importante. Tá bom. Sim. O caso, deu uma cortadinha, vamos lá. Se faltar alguma coisa, daí você me fala. Você comentou a respeito da família, né? Fato, eu tenho um super apoio aqui em casa, né? A minha mãe já me Foi. apoiava Acho que antes, desde voltou sempre, agora. né, Vamos lá. nessa Eu falei um questão. pouquinho da sua família, né, do apoio e da sua formação como advogada, né, e o fato de você colocar Travou? o seu conhecimento técnico em defesa da causa animal, o quanto isso pode Ou incentivar outras tô? ativistas com a mesma formação a seguirem o mesmo exemplo que você, né? Sim. Em termos de família, eu não posso reclamar, né? De fato, eu tenho todo o apoio, meu marido é muito. As crianças já nasceram dentro desse fuá de feira, de ter animalzinho em casa, de lar temporário e de me ajudar a levar para participam das ações. Vai todo mundo, né? Tem uma parte, eles participam e gostam muito. Sobre eles lá de Tapetininga. Tapetininga é bem aqui pertinho e a gente precisa desse trabalho, até esse o princípio desse apoio da nação vegana. Realmente somar, né, de ter o apoio. Então, nós participamos, quando nós fomos na audiência, estava lotadérrima, né, do pessoal que é pelo rodeio, e nós éramos umas 20 pessoas, né? Então, mas assim, da mesma forma, a gente conseguiu passar um recado, né, de que não é de qualquer forma, de que nós não concordamos com isso, de que as coisas mudam, isso não é cultural, que o rodeio é tortura. Então, ainda que seja num número reduzido de pessoas, a gente consegue passar o recado sem dúvida alguma, né? É uma sementinha que a gente está plantando, então é super válido. Eu sou advogada, né? Mas eu praticamente só advogo pelos animais. Ano passado eu estive à frente da comissão de proteção da OAB Sorocaba, foi uma experiência muito boa, né? São áreas, são pontos de vista, são enfoques diferentes, digamos assim, né? Então, a parte do ativismo age de uma forma, Sim. aí dentro da comissão é um outro enfoque. E assim, até eu não fiquei muito tempo por conta disso, porque acho que o ativismo corre muito assim no sangue. Então, às vezes, né, não dá muito certo, mas foi uma experiência maravilhosa. E a gente precisa de engajamento é, jurídico, né? A gente precisa muito apresentar. Então, é Ótimo. fundamental o engajamento Mas dá de para entender. advogados Tá cortando um pouquinho, mas dá para animalistas, né? De entender. advogados Vamos que seguir, porque gostam de é muito animais, importante, assim. que querem E quanto mudar a realidade dos nossos a esse irmãos aqui. planejamento E a atual, né? A sua internet, vida né, se transformou, como a minha vida está se acorda aí muito. transformando, a de tantos Dá, ativistas que nunca cogitaram tá bom. entrar nesse meio, mas que estão entrando pela dificuldade que a gente tem de defender os animais, né? Porque afinal, como você iniciou falando, não há política pública voltada aos animais,
E se há, ela é bem restrita a animais domesticáveis, né? Então a gente tem, dependendo da localidade, a gente tem ativistas aqui de São Paulo, tem lá do Nordeste, tem, né, tem de várias regiões, e cada região tem a sua característica quanto à demanda pela defesa animal. Alguns, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, não tem a questão dos cavalos. Aí vocês têm a questão da exploração com cavalos, né, na parte de tração, tem as capivaras, né, que é uma luta grande sua com as capivaras. É, e com silvestres, eu acho que é algo incomum que a gente tem, a luta em defesa dos silvestres. Então, o que você poderia falar dos animais da sua cidade especificamente, né? Quais que você precisa com urgência defender e que você, a partir dessa nova frente de atuação na sua vida ativista, você vai de fato garantir para esses animais, assim como direitos, né? O Cas, aqui em Sorocaba, a gente tem demanda para todos os animais. Cães e gatos, né? Questão de castração. O que o poder oferece é assim muito, muito aquém do mínimo necessário. A gente tem pouquíssimas castrações para os animais de pessoas carentes. Aí a gente tem o problema dos cavalos. Aqui em Sorocaba a gente conseguiu tirar algo que a gente precisa estar muito atentos o tempo todo, né? E na movimentação dos vereadores, e a gente, porque a todo tempo tem com alguma articulação, politicagem, né, para trazer os rodeios de volta aqui para a cidade. Ano passado mesmo nós tivemos as provas equestres, mas nós sabemos, né, que se tratava na realidade de uma tentativa de trazer os rodeios. E veja, um partido que estava. Não quero entrar na questão dos partidos, que a gente sabe que é algo muito polêmico. Mas, assim, era o Partido Verde que estava por trás dessa tentativa de trazer o rodeio de volta para Sorocaba, né? Então, política é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente precisamos estar muito atentos à movimentação deles. Recentemente nós tivemos aqui também um problema, estamos tendo ainda, né? Problema com as capivaras. A gente tem no entorno do Rio Sorocaba, nós temos muitas capivaras. Votorantim, que é uma cidade próxima, também tem, então elas circulam intermunicípios. E aí nós tivemos um problema com um condomínio aqui. Eles queriam retirar as capivaras e levar para o estado de Goiás para um criador Muito comercial, cruel. né? E a justificativa deles para nós é que os que sair daqui de Sorocaba não seriam abatidos, somente os filhotes desses animais. Olha que absurdo, né? Então, tem muita demanda. Nós temos o zoológico aqui de Sorocaba e a gente luta muito para que haja uma mudança nessa na estruturação, né, na forma no conceito, seja feita a questão, né, e não essas visitas da forma que são feitas hoje. Então, assim, a gente tem muitas demandas aqui, tem muita coisa que precisa ser feita, né? Nós não temos um canil adequado, nós temos quase 700 mil habitantes, então o número de animais nas ruas é muito grande. Não há um censo aqui
tem muita coisa, né? Muito precisam ser idas aqui no município. A gente tem a questão do vegetarianismo, do veganismo, que a gente precisa mostrar isso para as pessoas, especialmente de baixa renda, né? Porque existe toda uma falsa ideia de que o veganismo é muito caro e a gente sabe que não é dessa forma, né? A gente já conversou aqui com dois governos para a gente tentar colocar dentro da alimentação das escolas municipais pelo menos um dia na semana alimentação Dá para entender, dá para vegetariana. entender. E nós não conseguimos. Veja a dificuldade Isso. de se adentrar no sistema, né? E a ideia era... meu marido está falando que o sinal está ruim. Será que eu tento mudar de lugar para ver se mantém aqui mesmo? Tá. Então, e nós não conseguimos essa colocação. E a ideia era de incluir a alimentação vegetariana uma vez por semana nas escolas e toda vez que a criança se alimentasse lá com uma receita com soja, mandar para a família a receita, como faz para soja, as combinações, você vai usar a vitamina C, como uma folhete, sabe? De ir passando esses conceitos que iam ser de grande utilidade para as famílias também. E nós não conseguimos isso. Então é uma coisa muito simples que você fala, não é possível, né? Não é possível que não se consegue isso. E não se consegue. Então, é isso mesmo. uma Só complementar assim que da nossa parte, a gente vem acompanhando a evolução do público, de pessoas conscientes, de pessoas que já se consideram vegetarianas, outras já se tornaram veganas. Então, com isso, já estão nascendo crianças veganas, crianças que têm uma alimentação vegetariana estrita. E por isso, por essa razão, assim, a linha de muitos ativistas que estão entrando agora nesse meio é propor alimentação todos os dias para essas crianças, né, em escolas públicas, porque afinal, um dia não supriria a necessidade delas, né? Se elas já são vegetarianas estritas, veganas. Então, ampliar esse olhar e com isso a gente também honra os animais, né? Pelo fato de que a gente está mostrando que é possível uma vida vegana, né? Uma vida sem sofrimento, sem exploração. Então, eu penso assim que é muito possível, se nós colocarmos na ponta do lápis a economia, né, ao município aderindo a essa nossa proposta, e assim, sem comprometer a qualidade do alimento e sem comprometer também o atendimento da necessidade nutricional diária, né, para essas crianças, né, para sua formação. Então, a gente tem profissionais da área, pessoas qualificadas, veganas, que podem fornecer tudo que a gente precisa para colocar em prática essas políticas públicas, né, Jussara? E seguindo a nossa linha, né, de ativismo coerente, que não perpetua a exploração, que não massageia o bem-estarismo, um ativismo, um veganismo realmente que vai lá na raiz, né? Buscando de fato a transformação. Mas a gente percebe nessa articulação que a gente tem com vários pré-candidatas de diferentes regiões, cada uma com as suas dificuldades, cada um com as suas dificuldades, né? Algumas localidades um pouco mais abertas, receptivas a essa nossa proposta, outras nem tanto. E daí a gente vai avançando à medida do possível, né? Eu vi recentemente um vídeo seu falando da lei orçamentária anual e da parte de propostas, né? Para 2021. Propostas para 2021 contemplando os animais na LOA, né? Então, eu queria saber da sua parte, eu vi que você gravou, você incentivou as pessoas a fazerem propostas, né?
E daí eu queria saber qual foi o balanço disso, teve uma audiência, quais foram as intervenções em defesa dos animais, se foram cães, gatos, ou se foram outras espécies silvestres, se entrou meio ambiente, porque afinal o meio ambiente deve ser defendido, né? São tantos ataques atualmente, como que foi esse momento, né? O CAS, nos últimos 3 anos aqui em Sorocaba, o orçamento para o bem-estar, ou seja, para a manutenção do canil municipal, para as castrações, para atendimento veterinário, para tudo, o orçamento foi de R$ 200 mil. Então, um valor assim, uma piada, né? Na verdade. E esse ano, por conta da pandemia, as emendas que nós conseguimos, que nós conquistamos no ano passado para serem usadas esse ano dentro do bem-estar, também não foram usadas, porque elas tiveram que ser redestinadas para a saúde, né, por conta do Covid. E essa audiência, essa reunião, né, que eu até fiz o vídeo, porque realmente é importante, as pessoas precisam participar, né, precisam entender a dinâmica de como acontecem essas determinações, esses projetos. E foi uma pegadinha por parte da prefeitura essa reunião, porque na verdade eles não abriram para nós, para nossa participação, eles simplesmente sentaram lá dois secretários e eles se justificaram. Falaram que por conta da pandemia, todo o orçamento estaria prejudicado, né? E que a gente poderia fazer as nossas solicitações pelo um canal é, participativo. Eles divulgaram um canal, mas assim, não houve uma audiência, não houve uma discussão, né? Então, mais uma vez, o que eu. É uma politicagem isso. Você anuncia, mas na verdade eles não precisavam chamar uma audiência, né? Uma reunião online. Era só eles terem feito um vídeo e falado: olha, gente, ano que vem tá tudo comprometido, tá? Nada do que vocês precisam vai acontecer, porque por causa disso, 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 né? Então a gente vê muita falta de transparência, né? A gente está até com um caso recentíssimo, que é de ontem aqui, Cas. A prefeitura anunciou que vai começar a prestar, vai abrir um procedimento licitatório, né, um pregão, para contratação de uma clínica veterinária que vai fazer o atendimento de animais de rua, né, animais de maus tratos, abandonados. Veja, eu estive à frente do Conselho Municipal de Proteção Animal, saí agora para poder, por conta da pré-campanha, né? E desde o início, desde agosto do ano passado, as nossas reuniões sempre foram batendo na questão das castrações, dos mutirões, da necessidade de atendimento a esses animais. E a resposta sempre era que não havia orçamento, que não podia. Jussara, estou te ouvindo. Pessoal, diz aí se vocês estão ouvindo a Jussara. Jussara, tenta. Não, não estou te ouvindo. Tenta sair e volta de novo. Tenta sair e você entra de novo. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho que a gente vai tentar melhorar aí a qualidade da conexão. A Jussara vai mudar de lugar para a gente dar continuidade. Ela estava falando do descaso, né, da poder público
quanto às demandas, né, da cidade, quanto à proteção animal, e que recentemente teve uma audiência para discutir a Lei Orçamentária Anual de 2021, e foi uma fachada, né? Não houve transparência nenhuma e a população tinha uma grande expectativa quanto a essa audiência. E tá bem, Harrison. Harrison é o marido da Jussara, ele está informando aqui que ela está chegando mais próxima do Wi-Fi. Então, teve essa audiência em que eles anunciaram a, a destinação a recursos, mas não atendendo a sugestão, às propostas da população, né? Então, infelizmente, a participação popular ela não é garantida, né, Jussara? A participação popular, ela, infelizmente, a população não está sendo ouvida ainda mais nesse momento de pandemia. A gente está vendo aqui por São Paulo o desmonte, né? Várias empresas, fundações públicas, assim, tipo, querendo passar tudo para ser privatizado, grande impacto na vida das pessoas, quanto aos seus empregos e também dos animais que entram na questão dos zoológicos que a gente está combatendo a privatização, né? Mas continuando o que você estava falando, né, da questão da audiência e do recurso escasso que tem para atender tantas demandas na cidade, né? Sim. Tá me ouvindo agora, né, Cass? Agora é perfeito. Então, essa audiência, né, ela não existiu. Na verdade, foi uma forma deles somente informarem que não teria os recursos para as outras áreas, a não ser para a saúde, né? E aí, eu estava comentando a respeito de um caso recente, que aconteceu ontem, na verdade, né? Eu até fiz uma postagem, que a prefeitura anunciou a abertura de um processo de licitação, um pregão, para a contratação de uma empresa que vai fazer o atendimento aos animais de rua, né? Vítimas de maus tratos, animais abandonados. Dentro do conselho, eu estive presidente do conselho, saí agora por conta da pré-campanha, né? E desde o início, a nossa luta, a gente sempre pedindo por castrações, pedindo atendimento para esses animais, a seção de bem-estar e o setor de zoonoses de Sorocaba, eles têm um veterinário que castra os animais da população carente e que cuidam de todos os animais do canil municipal. Sempre a resposta da prefeitura para nós era de que não podia, de que não tinha recurso, de que está parado no jurídico da prefeitura. Todas as demandas estão paradas no jurídico da prefeitura, né? Então a coisa não flui. E aí, de repente, sem o conselho participasse dessa definição do contrato, desse pregão, nós fomos surpreendidos com um vídeo, né, da prefeita. Isso é ótimo, né? É o que nós precisamos. Não fosse o caso de que ela acreditou essa conquista, olha que politicagem. Ela acreditou essa conquista a uma pessoa, ela denominou, né? Ela intitulou essa pessoa um abaixo-assinado, já conseguiu acho que 15 mil assinaturas, pleiteando um hospital veterinário aqui em Sorocaba. Então, nós precisamos de um hospital veterinário? Claro, todos os municípios precisam. Mas Sorocaba não tem nenhum canil que atenda aos animais minimamente. Hoje, os animais socorridos, vítimas de atropelamento, eles são recebidos no canil municipal, eles não passam nem por um raio-x. Esses animais ficam lá, não tem cirurgia. Nós que fazemos as visitas dentro do canil, a Eliane Consorte está aqui, a Ana Paula Pinhatari, nós fazemos visitas dentro do canil e nós retiramos esses animais para que eles tenham atendimento. Então, a gente tira da prefeitura
a despesa, a responsabilidade, e nós arcamos com isso, né? Aí não é questão de falar de quem é o mérito, nós não queremos o mérito, não é isso. Mas não aceitamos politicagem também, né? Você pegar uma pessoa que nunca fez nada pela causa, uma pessoa que ninguém conhece, né? Que provavelmente lançou esse abaixo-assinado já de caso pensado para pegar lá, para ter os contatos, né? E se a população não fizer alguma coisa, não tomar as rédeas da situação, ainda corre o risco dessa pessoa entrar. Essa pessoa vai entrar, né? Porque se a pessoa não avalia o histórico de quem está concorrendo, sabe? Gosto de bicho. Ele quer o hospital, então vou votar nele, sabe? Isso é muito perigoso, né? Então, a gente precisa realmente participar, né? As pessoas precisam ter isso em mente, que se não houver a participação, se você não participa, você deixa que o outro decida, né? Aqui eu ouvi algumas vezes já, e é muito chato isso, que ativismo e política não se misturam, né? E aí entra no tema da live. Ativismo e política têm que se misturar, né? Os ativistas, eu entendi isso, eu fui resistente no início, né? Eu falei, não, gente, eu não quero, né? Quero entrar na política, mas não dá. Se você pensa, você chega a essa conclusão de que as coisas para mudar precisa de ter pessoas engajadas, né? Se você não... Aquela cadeira, que são 20, ela vai ser ocupada de uma forma ou de outra. Ela vai ser ocupada por alguém que gosta de rodeio, por alguém que é pelos fogos, né? Por alguém que aceita vantagens, que aceita patrocinadores, ou ela pode ser exercida, ela pode ser ali tomada por alguém que é pelos bichos. E isso em todos os municípios, né? Então é isso que as pessoas precisam nesse momento, né? Esse é o momento de pensar em eleger alguém, em escolher alguém, em estudar o histórico dessas pessoas, porque senão nada vai mudar, né? A gente vai continuar chorando em cima daquela bebida derramada. Né? Se a gente não tomar as rédeas agora, nós teremos 4 anos nas mãos de quem mora animal, de quem não tem afinidade e de quem vai o jogo político ali dentro, né? Vai fazer o que a gente conhece de politicagem. Então, eu estou lendo muitas manifestações que realmente, né, confirmam isso que a gente vem falando, que você está falando agora, do oportunismo, né, quanto à causa animal, de pessoas que não têm uma trajetória e que de repente começam a chegar próximo de alguém que tem uma influência e daí se beneficia dessa influência, usa lá uma capinha de super-herói, super protetora, super tal, mas que lá no fundo não tem nem afinidade com a causa, né? Só usa ali aquela imagem e a gente conhece bem aquela coisa, né, de usar os animais como adereço para poder conquistar um pouco da simpatia, porque afinal tem muitas pessoas que atualmente são sensíveis à causa animal e que tomam uma atitude em defesa dos animais, né? E quando vê alguém que ali eles pensam que podem confiar, acreditar, né, que vai realmente levar a voz dos animais adiante, garantindo direitos e, enfim, essas pessoas não pensam 2 vezes, elas vão lá e, pô, vou confiar em você e vamos lá, é o que eu quero transformação, mas essa transformação, quando vira, né, quando ocupa a cadeira, a pessoa, ó, tô aqui e tal, agora eu vou pelos interesses de quem me colocou aqui. E daí aquela fachada, ela simplesmente, ó, não me serve mais. E os animais ficam de lado também. Então, é um momento de realmente a gente prestar muita atenção na trajetória de quem está se propondo a lutar pelos animais, de quem... Eu vi, inclusive, um vídeo seu
né, contando a sua trajetória, vi a foto da sua mãe, você lá pequenininha ainda com os cachorrinhos, mas você contou também a história da luta pelo fim dos rodeios, contou, né, a sua luta em defesa do meio ambiente. Até eu vi um post recente teu que fala de meio ambiente, se eu não me engano foi o último, penúltimo, que fala de uma organização em defesa do meio ambiente. Você pode falar um pouquinho como que é esse plano, enfim, se ele é local ou se ele é mais abrangente? Então, foi o post sobre o ecotrabalhismo, né? Isso. Ano passado, eu recebi convite, Cas, de vários partidos, né, para esse pleito. E, claro, alguns convites eram por conta da cota que eles precisam obedecer. Então, tinham convites que não foram sérios, né? E a escolha do partido não é fácil, né? Porque a gente sabe que nenhum partido você pode colocar a mão no fogo. Você vai falar, não, esse aqui é o Partido pelos Animais. Nós não temos isso, né? Nós sabemos que em alguns partidos não existe abertura nenhuma, né? Não está ali dentro dos princípios do partido. Então, essa escolha, optar pelo partido, não foi fácil, né? E eu estou pré-candidata pelo PDT, e um dos motivos é esse movimento que existe dentro do partido, que é o ecotrabalhismo, né? Então, é um movimento partidário que tenta conciliar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental, a geração de renda, né? E eu achei fantástico, porque são projetos simples que podem ser implantados, né? E o conceito ele é perfeito. É você dar força para os pequenos, né? A gente já discutiu a questão dos resíduos, né? Do lixo, de como os municípios não fazem isso de forma correta. Então veja, eu acredito que em todos os municípios isso pode ser implantado. Você pode capacitar jovens, você pode capacitar os próprios não é coletor, os que fazem mesmo dos recicláveis, né? Então, são projetos fáceis de que haja vontade política, né? Não demandam tanto investimento, então basta querer, né? É isso que as ONGs, é isso que as comunidades fazem, né? Então, eu entendo que o ecotrabalhismo ele quer trazer isso do poder público para as pessoas, né? Fazer não da sociedade civil diretamente, vai partir do próprio poder público. Então, eu achei, assim, fantástico. E acho que dentro desse momento que a gente está vivendo, né, dessa pandemia, a gente tem uma crise sanitária, a gente tem uma crise financeira, né, a nossa economia está complicada, a gente não sabe como vai ser a ação, se vai acontecer logo. Acredito que não, acreditamos que não. Então, vai ao encontro do que nós estamos vivendo, que é a capacitação, né? No Rio, projeto de capacitação de voluntários, e eles estão em parques. Em Sorocaba tem muitos parques. Então, foi um projeto que eu vi e falei, nossa, perfeito. Na questão de educação ambiental, né? A gente precisa focar nessas, né? A gente precisa menos trabalho, a gente vai ter muito mais curto prazo, né? Eu vejo aqui pelas minhas crianças. Então, é uma iniciativa pela qual eu fiquei encantada, sabe? E foi um dos pontos aí pela escolha para a escolha do partido. Excelente. Você se sente segura, então, e isso é determinante para que a gente consiga desenvolver bem
né, esse trabalho de apresentar as nossas ideias, a nossa trajetória, ampliar a nossa atuação e envolver, né, quem entende que nós temos condições de representar, envolver nessa grande força, né, avançando rumo a uma transformação maior, né? Você, como uma grande representante da sua cidade, se dispondo a encarar esse desafio, novamente repito, é um grande desafio. Você só mostra o quanto ativista você é e o quanto você nos representa demais, né? Demais, porque ainda mais nesse momento de distanciamento, ainda de pandemia, muitas pessoas estão um pouco apáticas, né, quanto a lutas, né? A gente está vendo aí os governos estaduais, municipais, avançando nas suas ações ecocidas. A gente está vendo aí um descaso enorme com o meio ambiente, com a população também, né? A gente está assim numa situação de apatia social, mas nós ativistas estamos extremamente atuantes e eu tenho certeza que o nosso exemplo ele representa a grande força que a gente busca nessas pessoas e que em algum momento elas vão despertar e vão vir com a gente, né? Nós e tantos outros ativistas de diferentes movimentos sociais. Nós representamos os animais, mas também nós não deixamos, não fechamos os olhos, não deixamos de ser solidárias com outras lutas. Não pode ser diferente, né? Não existe somente a causa animal, existem tantas outras. Então, Jussara, eu deixo espaço para você fazer as suas colocações quanto a esse momento que você vive, ao que você acredita que o pessoal precisa ter conhecimento. A gente tem aí ainda 10 minutinhos para conversarmos, mas já vamos antecipar aí para não perdermos a oportunidade de você falar e reforçar o que é essencial que o pessoal aqui que está acompanhando, quem virá essa live depois, deve saber sobre a sua luta em defesa dos animais, do meio ambiente e da população aí de Sorocaba. A Kiri estava participando, né, da live, latindo aqui. O caso é sobre estar preparado, né? Eu me sinto preparada para esse desafio. Eu acho que a gente tem essa questão do ativismo, é algo que a gente tem que pensar muito rápido nas coisas, né? E a gente tem que enfrentar os desafios e vem e a gente fala, vamos embora, né? Vamos para cima que a gente precisa, os animais precisam disso, o meio ambiente precisa disso nesse momento, foi o que você disse. A gente está vivendo um momento de caso ambiental muito, muito grande. Se não fizer alguma coisa agora, a gente vai comprometer as o que eu penso, né? E assim, o que é mais importante nesse momento é realmente das pessoas. Não precisa, não estou falando que é para apoiar pesquisar sobre os pré-candidatos, sabe? Ver o histórico, para não deixar essas pessoas, os aproveitadores entrarem, porque se a gente não antes de forma correta, a gente vai sofrer mais 4 anos. Né? E nós estamos vivendo um momento ambientalmente falando que 4 anos pode representar, repito, grandes prejuízos para as gerações futuras. Né? Então nós não podemos falir. A gente tem que ser responsável pela escolha de quem a gente que vai nos governar nos próximos 4 anos, né? As pessoas precisam ter essa consciência
Então, não fale, não gosto de política, nós temos que nos envolver nesse momento, né? E até porque eu entendi isso, né? Então, o principal recado é esse, sabe? Para as pessoas já começarem a assimilar essa informação, né? E o ativista, eu acho que tem uma característica que é muito, muito importante, que é esse embate, né? Da gente não se conformar com as coisas, e aí a gente quer a mudança e a gente é a mudança, né? Então, as pessoas que a gente consiga inspirar outras pessoas, lutar pelos animais, mas assim, que as pessoas tenham uma causa, sabe? Que é muito importante isso, né? Essa determinação, a gente gostar da vida, né? A gente amar os animais, a gente querer mudar. O que a gente vê de errado, a gente tem que tentar mudar. A gente não pode simplesmente aceitar, né? As dificuldades estão em todos os lugares, né? A gente não consegue fazer uma denúncia que vai atendida. A gente sabe de pessoas que precisam de uma ambulância corrida e essa pessoa não tem, sabe? Só que só ficar reclamando não adianta. A gente precisa arregaçar a manga, né? E dar a cara a tapa, porque é isso que a gente está fazendo, né? A gente vê a gente precisa renovar, né? A gente precisa levar pessoas que vão fazer as coisas acontecer e que vão fazer política e não politicagem. A gente precisa, a gente não pode mais aceitar politicagem, né? Passou, já foi essa coisa de, ai, não gosto, ai, não tem jeito. Claro que tem jeito, né? E nós somos a prova viva disso. O rodeio de Barretos, o que aconteceu com o rodeio de Barretos? Eu vi um post antes da gente o seu post antes da gente começar a live. Eles cancelaram o rodeio. A gente está falando do maior rodeio do país, Barretos, eles cancelaram, né? Então, nós somos poucos, mas nós somos fortes. E a gente não sabe a força que a gente tem. Então, a gente vai acreditar nisso, sabe? E ir para cima mesmo, porque só dessa forma a gente vai ver a mudança acontecer. Só dessa forma. É isso. Eu vi que você se emocionou um pouquinho, mas é que a gente vai com tanta garra, com tanta determinação, né? E isso é muito além da gente, das nossas próprias forças. Parece que tem forças maiores nos guiando. E eu tenho muita confiança nisso, que não estamos sós. Nós não estamos. Então, acredite, confie, siga. A gente está junto, estamos juntas, juntos, juntos nessa, em defesa de todos os animais. São grandes desafios, são grandes obstáculos, mas em poucas, ainda a gente consegue avançar e conquistar coisas extraordinárias pelos animais. A Bambi foi um grande exemplo. Muitas ativistas já vinham de tempos, daí a gente se engajou e mais pessoas somaram. Então, assim, é passando, né? É unindo forças e avançando que a gente consegue. Barretos teve aí o cancelamento devido à pandemia, mas também a gente começou uma pressão que estava dispersa ali, alguns comentários, em alguns posts de rodeio. Mas quando a gente se une, a gente mostra a força que a gente tem. Se a gente mostra a organização, a gente é imbatível. Então, acho que acredito sem dúvida que esse é o nosso melhor caminho a seguir. Né? Determinação, confiança, organização, e assim a gente avança em defesa dos direitos animais. Né? Tá me ouvindo, Jussara? Vou ler alguns comentários. O Bem Vai Vencer, da Silvana. É o início de um novo momento que viveremos. Amor mais inteligência igual a resultados. É isso, é isso. É,
A gente precisa realmente de organização para que a gente possa avançar nessa luta. E a Jussara, ela está representando demais a causa animal em Sorocaba, demais, demais. Uma grande ativista. Jussara está nos 3 últimos minutos da live. Vamos ver se ela consegue voltar para as últimas colocações dela. E foi grandioso esse momento, poder contar com vocês, poder interagir e ampliar o nosso entendimento do desafio que a gente tem que encarar, né? Do grande desafio que a gente tem que encarar. E a gente vai encarar sem dúvida alguma. A gente vai Voltei. encarar, né, Jussara? Voltou, que bom. A gente vai encarar. Os obstáculos são inúmeros, mas a gente vai encarar. A gente tem 1 minutinho aí, Vamos, Jussara, vamos. se você quiser falar das suas redes sociais, para o pessoal dar um apoio, uma força, se tiver alguma ação em andamento e tal, manda aí, bora lá. Mais uma vez, muito obrigada. Esse apoio da para me ajudar nos compartilhamentos, para que eu consiga avançar, né? Para que mais pessoas possam conhecer o trabalho. Acho que Tá dando para ouvir agora, bora. Já vai encerrar. Então eu vou falar rapidão das redes sociais da Jussara. É isso, João. João Valois, um dos pré-candidatos pela Nação Vegana. Já encaramos, não tem mais volta, é vitória, é isso por todos os animais. Segue lá, Jussara, pessoal, para dar uma fortalecida. Né, Jussara? Jussara, underline, ponto, Fernandes, né, no Instagram. Isso, é Jussara, underline, ponto Fernandes no Insta. Ela tem também o Face, tem o Facebook, Jussara Fernandes. Segue lá, né? Comenta, curte, compartilha os conteúdos, os conteúdos que ela vem construindo, né? Tudo vem sendo muito bem pensado nos animais a partir de um ativismo antiespecista. Então, a Jussara é uma ativista antiespecista, além de ser uma protetora de longa trajetória, muito, muito atuante em Sorocaba. Então, agora ela está entrando nessa nova frente de atuação pelos animais e ela merece todo o apoio, né, para fazer esse ativismo dela ganhar mais e mais corpo em defesa de todos os animais, de todos os animais. Então, bora lá, bora acompanhar, bora seguir, bora compartilhar e fortalecer Sorocaba pelos animais com a Jussara. Jussara, gratidão, todo mundo que está presente, né? Gratidão, vamos avançar, né, no nosso ativismo, que é por eles, por elas, fêmeas, animais todos, de todas as espécies, veganismo presente, Jussara vegana, e assim a gente vai difundindo o veganismo, uma cultura de não violência, pela libertação animal, pela preservação do meio ambiente e conectando com outras lutas de justiça social. Jussara, gratidão, muita força para você, muita força. Conte sempre com a gente, Nação Vegana junto, e a gente vai avançar fortemente, garantindo para os animais em Sorocaba, Jussara. Gratidão, pessoal. Gratidão. Nação Vegana, Jussara, é nós.